Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e, é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, que além de repórter no Super Lutas é um entusiasta nas apostas online. E olha só, depois do UFC 302, vamos para o UFC Louisville, que será protagonizado por Jared Cannonier contra Nassourdine Imavov na categoria dos médios. E, é claro, também falaremos sobre ele, o homem que quase derrotou John Jones. Dominic Reis retorna ao octógono e encara Justin Jacoby nos meio pesados. Vamos nessa? E o Melhores Apostas é um oferecimento da Stay, casa oficial do UFC, que traz as melhores ofertas, as melhores promoções. Então, meu amigo, se você gosta de fazer aquela fezinha, não perca o seu tempo. Acesse a Stake, use o cupom SUPERLUTAS, tudo junto, e aproveite as megas promoções que a casa de apostas traz para o UFC e para diversos esportes no mundo, para você aproveitar da melhor maneira possível. E antes de falarmos sobre o UFC Louisville, vamos ver como nosso time se saiu na semana passada, no UFC 302. Nas apostas simples, acertamos 2 das 4 sugestões. Apontamos vitória por finalização de Islam Makhachev, que pagou 1,92, e vitória de Jailton Malhadinho na via rápida, com odd de 1,65. Nas apostas múltiplas, a gente brocou. Sugerimos vitórias simples de André Mascote, Basil Rafez, Ray Dawson, Jailton Malhadinho e Islam Makhachev. Esse combo rendeu odd de 3,40 para o nosso bolso. E agora sim, vamos aos destaques do UFC Louisville. Na luta principal do evento, Jared Cannonier e Nassourdine Imavov, lutadores se enfrentam de olho em futura disputa de cinturão. Dominic Reis e Justin Jacoby, a antiga promessa dos meio pesados, ex-desafiante ao título, tenta encerrar fase dramática de 4 derrotas seguidas. Raul Rosas Jr. e Rick Turcios, luta coloca frente a frente promessas do peso galo. Bruno Huck e Dustin Stoltzfus, brasileiro, tenta seguir escalada rumo ao top 15 dos médios. Thiago Moisés e Ludovic Klein, em bom momento, paulista quer nova vitória para tentar recuperar posição no top 15 dos leves. Fernando, chegou o momento de falarmos sobre a luta principal do UFC Louisville. De um lado, Jared Cannonier, de 40 anos, e do outro, o Nassourdine Imavov, que está chegando agora, está começando a entrar na elite do UFC. Então teremos um duelo de gerações, mais um confronto de strikers, de atletas que gostam da luta em pé. Então eu tenho que te perguntar o seguinte: para quem vai o seu palpite? Quem é o favorito para vencer a luta principal do UFC Louisville? Bom, Léo, acho que muita gente pode encarar essa luta como uma passagem de bastão da velha geração, representada pelo Jared Cannonier, do alto de seus 40 anos, contra para a nova geração, que está representada ali pelo Nassourdine Imavov, 11 anos mais jovem, aos 29 anos de idade. As odds mostram isso, um pequeno favoritismo para o francês, mas eu, humildemente, venho aqui discordar. Eu acho que o que a gente viu, deixando a idade de lado, porque a gente sabe que a idade pesa muito, mas ela pesa mais dos 77 quilos para baixo. Historicamente, dos 84 para cima, a gente vê lutadores conseguindo manter um alto nível por mais tempo, numa idade mais avançada. Então, idade à parte, pegando as últimas performances dos dois, eu vejo o Jared Cannonier melhor em condicionamento físico, melhor em técnica, um cara que está sempre disposto a evoluir, e cada vez que pisa no octógono parece melhor do que a última, exceto a luta dele contra o Israel Adesanya, onde ele não entrou para lutar. Aí tem a questão da pressão, disputa de cinturão e tudo mais. Mas fato é que nas últimas, 9 lutas do Jared Cannonier, você vai ter derrotas contra o Israel Adesanya e contra o Robert Whittaker, 2 caras de elite. O Nassourdine Imavov, as experiências que a gente tem dele de 5 rounds, me geram um pouco de preocupação em relação ao condicionamento físico e gás para aguentar esse ritmo que o Cannonier sempre bota nos rounds finais. A gente tem a luta dele contra o Roman Dolidze. Ele começa muito bem e cai drasticamente nos rounds de campeonato e quase perde a luta. É um empate é uma vitória majoritária, uma decisão majoritária a favor dele, teve juiz dando empate. E a outra experiência de 5 rounds dele foi justamente contra o Sean Strickland. Aí tem um paralelo muito claro, né? Porque o Jared Cannonier pega o Sean Strickland em dezembro de 2022, né? Antes do Sean Strickland se tornar campeão. E o Jared Cannonier vence o Strickland numa luta de 5 rounds, botando um ritmo maior do que o Strickland nos rounds finais. E por outro lado, no mês seguinte, janeiro de 2023, o Nassourdine Imavov pega o mesmo Sean Strickland, que pega a luta de última hora, numa luta de 5 rounds e é superado pelo norte-americano. Então, ali a comparação fica perigosa, né? Pode ter sido coisa acidental de uma luta, mas depois o que ele faz contra o Roman Dolidze também
acende esse alerta. Então, botando tudo isso na balança, eu vejo o Nassourdine Imavov tendo sucesso no começo da luta, com a distância dele, com o karatê dele, ele tem uma trocação muito boa nesse controle de distância, mas acho que com o passar dos rounds, o Jared Cannonier vai sobrar fisicamente, vai botar aquele ritmo, volume de golpes absurdo, pode até misturar com algumas quedas, porque ele tem isso no jogo dele, e se ele fizer uma luta minimamente parecida com o que ele fez contra o Marvin Vettori, que foi o melhor Jared Cannonier que a gente viu, do alto de seus 39 anos já, acho que ele tem tudo para sair vitorioso. Então, levando em consideração retrospecto recente, retrospecto em luta de 5 rounds, lutador como um todo, eu tô mais inclinado a confiar no veterano Jared Cannonier, mesmo com 11 anos de diferença a mais do que no Nassourdine Imavov. Então, se é para apontar um palpite, meu palpite é em Jared Cannonier. Jared Cannonier venceu 4 das últimas 5 lutas, conquistou 12 das 17 vitórias da carreira por interrupção, com 10 nocautes. 4 das últimas 5 lutas chegaram à decisão dos juízes após 5 rounds. Nassourdine Imavov conquistou 9 das 13 vitórias por interrupção, com 5 nocautes e 4 finalizações. Nunca foi nocauteado e não é finalizado desde a estreia profissional em 2016. 3 das últimas 4 lutas chegaram à decisão dos juízes. E agora chegou o momento de falarmos sobre a penúltima luta do evento. Dominick Reyes contra Dustin Jacoby. Quem gosta de trocação está muito bem servido nesse evento. De um lado, o ex-desafiante ao título dos meio pesados, que para muitos chegou a derrotar John Jones. E do outro, Dustin Jacoby, um kickboxer que já fez sucesso no Lord antes de entrar no UFC. E aí, Fernando, é o seguinte, a gente tem um veterano que vem de 4 derrotas seguidas, 4 derrotas contando com o John Jones, sendo 3 nocautes. E do outro, o Dustin, que vem mesclando entre vitórias e derrotas. Mas afinal, a pergunta é a seguinte: Dominick Reyes tem potencial para voltar ao topo da categoria depois dessa sequência devastadora de derrotas, desde que perdeu a oportunidade de se tornar campeão da categoria? É muito complicado, Léo. O Dominick Reyes é aquele clássico caso do lutador que teve a alma roubada por John Jones, né? São tantos exemplos, mas o cara parece que acabou realmente depois que perdeu aquela luta com John Jones. Perdeu, na opinião de muitos. Tem muita gente que acha que ele venceu. É tema de debate até hoje. Mas não sei se é mental, não sei se é psicológico, não sei o que houve com o Dominick Reyes depois daquela derrota, que o cara simplesmente acabou, não é nem sombra do que ele era antes e durante daquela luta contra o John Jones, né? Então, nesse duelo contra o Dustin Jacoby, que também, assim, não é um cara que encha muitos olhos, que você pense nele como elite da categoria, é um cara que também está em uma fase, mas mesmo assim é muito difícil confiar no Dominick Reyes. Tudo bem que as derrotas dele, se a gente pega, é para Ian Blachowicz, Jiri Prochazka, aí a última que foge um pouquinho, né, contra o Ryan Spann, já é uma queda um pouquinho mais brusca. Eu não consigo confiar, né? Eu não consigo confiar no Dominick Reyes que a gente tem visto. Eu acho que o Dustin Jacoby, mesmo não sendo brilhante, é um cara competente na luta em pé, que teve a base no kickboxing, que veio do kickboxing profissional. É um cara que teve uma carreira, um início de carreira muito bom no UFC, agora encontrou alguns percalços, mas acho que fazendo o básico, eu confio mais hoje no Dustin Jacoby do que no Dominick Reyes. É uma pena, porque o Dominick Reyes era realmente uma promessa, era um cara visto como futuro campeão e lutou como um futuro campeão até contra o John Jones, mas depois disso fica muito difícil confiar, e até que ele volte a vencer vai ser difícil apostar nele. Então, a gente falou semana passada sobre o Makhachev, que era um cara que a gente não consegue imaginar ele perdendo. O Dominick Reyes chegou no momento que é difícil imaginar ele ganhando. Talvez ele ganhe um dia e mude essa nossa percepção, mas hoje tá complicado. Então, nesse duelo aqui, eu tô mais inclinado pro Dustin Jacoby, mesmo não achando brilhante, eu acho que é o suficiente para bater o Dominick Reyes de 2024. Dominick Reyes perdeu as últimas 4 lutas e não vence desde outubro de 2019. Conquistou 9 das 16 vitórias da carreira por interrupção, com 7 nocautes e 2 finalizações. Vem de uma sequência de 3 nocautes sofridos. Dustin Jacoby perdeu 3 das últimas 4 lutas. Conquistou 12 das 19 vitórias da carreira por nocaute. 5 das últimas 7 lutas chegaram à decisão dos juízes. Senhoras e senhores, rufem os tambores. Chegou o nosso momento stake. Hora que Fernando Keller passa as melhores sugestões de apostas para o UFC Louisville. Fernando, vai que é tua! Bem que é minha, Léo. Estamos vindo aí num bom momento, né? No último evento foi metade ali das apostas simples, não é o ideal, mas veio a aposta múltipla, 3.4 para 1. Deu para ganhar uma moral aí, e agora vamos tentar elevar o nível
aqui no UFC Louisville. Começando na luta principal, não podia ser diferente, Jared Cannonier e Nassourdine Imavov. Conforme analisado, Jared Cannonier é o meu favorito e não é o favorito da casa. Então, nesse caso, não tem conversa. É vitória simples do Jared Cannonier, pagando 1,98. Muito valor por tudo aquilo que a gente falou. Retrospecto recente, retrospecto em 5 rounds, condicionamento físico, volume de golpes. Acho que o Cannonier deveria ser considerado favorito aqui, já que não é, a gente aproveita e pega por 1,98. Na luta com o principal, Dustin Jacob por nocaute ou pontos contra o Dominic Reyes. Essa luta não deve ir para o chão por parte do Dustin Jacob, é um kickboxer. O Dominic Reyes é um cara que tem se mostrado muito nocauteável, né? 3 nocautes sofridos consecutivos. Então, eu vejo o Dustin Jacob conseguindo o nocaute, mas caso ele não consiga, a gente está protegido aqui também pela decisão do juiz, pagando 1,54, Dustin Jacob, nocaute ou pontos. Seguindo no card principal, o prodígio Raul Rosa Jr. contra o Rick Turcios. A gente vai apostar aqui nessa luta para durar mais de 2 rounds e meio, pagando 1,67. O Raul Rosa Jr. é um finalizador, é um cara que vai sempre atrás na interrupção, mas o Rick Turcios é uma máquina de gás, é um cara que cisca a luta inteira, tem um queixo de titânio e também a faixa preta de jiu-jitsu. Então eu acho que o Raul Rosas é favorito, mas não vejo ele tendo facilidade para finalizar ou nocautear o Rick Turcios. Então acho que vai ser uma luta mais longa, mais de 2 rounds e meio, pagando 1,67. Acho que está de ótimo tamanho. E a gente fecha as apostas simples. Um único brasileiro em ação no card principal, Bruno Huck, para nocautear o Dustin Stoltz. A gente sabe que a luta do Bruno Huck não passa do primeiro round. É difícil o Bruno Huck fazer uma luta mais longa. Tem muito poder de nocaute. O Dustin Stoltz é um cara que não sei se ele vai conseguir levar a luta para o chão contra um cara tão forte fisicamente como o Huck. E uma hora a mão do Huck entra. Então, pagando 1,61 na vitória por nocaute do Bruno Huck, acho que tem valor para fechar as nossas apostas sim. E passando agora para a nossa aposta múltipla do UFC Louisville, a gente vai com 4 lutas que vão dar uma odd de 2,60. Um pouco mais humilde do que semana passada, mas acho que tem bom potencial aqui para bater. E a gente já começa na primeira luta do card, luta feminina peso palha, Rayane dos Santos contra Puja Tomar. A gente vai apostar na vitória da Rayane, pagando 1,32. A gente segue com o Taylor Lepulus para ganhar do Corey Stenman, é a segunda luta da noite, numa odd ali de 1,36. Andrea Lee contra Montana De La Rosa. Essa luta é a cara dos mais de 2 rounds e meio, e essa é a nossa aposta aqui por 1,26, para fechar ainda no card preliminar com a vitória do maior favorito do evento, Brad Katona contra o Jesse Butler. É o maior favorito, não é à toa, é bem melhor, teoricamente é bem melhor do que o Jesse Butler. Tô confiando nele aqui para sair com essa vitória. Multiplicando aí as 4 odds, a gente chega na odd que eu falei, 2,60 para nossa aposta múltipla do UFC Louisville. Bom, galera, vamos chegar ao fim de mais uma edição, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários, digam se vocês concordam ou se discordam com as sugestões passadas por Fernando Kelly. Lembre-se sempre, é claro, que o espaço é aberto para todos. Antes de curtir o UFC Louisville, vai na Stake, use o cupom SUPERLUTAS e aproveite as melhores promoções e as melhores odds oferecidas pela casa de apostas. Eu desejo a todos um bom evento, boa sorte e eu te espero na próxima edição. Valeu!